A função civilizadora do comércio. Parte 1. Artigo. Paiva Neto. Blog. Fonte: Revista Boa Vontade, edição 192, de agosto de 2004. Atualizado em agosto de 2018. Neste artigo dividido em 4 partes, o escritor Paiva Neto apresenta com exclusividade a vocês, leitoras e leitores da revista Boa Vontade, trechos do capítulo 7 dos originais de sua obra. O Capital de Deus, nascidos de seus improvisos no rádio e na televisão. Boa leitura. Com saudade, vem-me à memória ensinamentos que o meu saudoso pai, Bruno Simões de Paiva, 1911 a 2000, me transmitia, quando ainda eu era jovem. Uma das coisas que nunca esqueci foi a menção à famosa Rota da Seda, conhecida desde os tempos dos romanos, sendo uma das mais importantes durante a Idade Média. Com mais de 6.000 quilômetros de comprimento, viabilizava o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Esse antigo roteiro comercial acabou tornando-se também um corredor para a troca de ideias entre as duas faces do mundo. Os irmãos budistas não perderam a oportunidade, expandiram o pensamento do Sakyamuni para outros povos por meio das condições favoráveis que o formidável caminho lhes oferecia. Das eras mais remotas da história chega-nos o preceito de que o comércio possui um exercício civilizador. Basta ver que os negociantes fundaram inúmeros povoados ao longo dos trajetos, o que lhes proporcionou consequentemente o aumento dos seus ganhos, como nas viagens marítimas dos fenícios que inauguraram feitorias por onde passavam. No Brasil, temos o exemplo das entradas e bandeiras. Infelizmente, tudo regado a sangue, no grande banquete da violência. O ser humano ainda trilha caminhos distanciados, até que entenda constituir, ele próprio, o capital de Deus. Os efeitos de conhecer a espiritualidade superior. Trata-se de trabalho de longo prazo, mas se, por um lado, a atividade mercantil estabeleceu, em várias épocas, pequenas comunidades que, mais tarde, se tornariam até mesmo grandes metrópoles, por outro, não pode deixar de ela própria, a atividade mercantil, sofrer um processo urgente de civilização com espiritualidade celeste, para que não se veja, em algum momento, alvo desta parábola em que Jesus reprova a avareza. Evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. A parábola do rico insensato. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre Jesus, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E ele razoava consigo mesmo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, os reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, e bebe, e regala-te. Mas Deus então lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? Assim acontece a quem entesoura para si, e não é rico diante de Deus. Como espiritualizar, porém, a atividade humana sem que os seres humanos reconheçam a veracidade do mundo espiritual e suas leis? O plano invisível é ainda insondável, mas deixará de ser, aos restritos sentidos físicos, pois constitui uma realidade, um poder ético transcendental, que o exímio poeta Alzira Zarur, 1914 a 1979, saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, descreve no seu poema do Deus Divino, retratado nessas estrofes. Poema do Deus Divino. O Deus que é a perfeição, e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca o vi, como em nenhum momento vi eu o vento, ou a eletricidade.
Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu, que o não vejo, eu o sinto de verdade, como a eletricidade, como ao vento. Nanotecnologia e crença. Nestes tempos de nanotecnologia, não é tão necessário ver para acreditar, mesmo cientificamente. Leucipo, 460-370 a.C., e Demócrito, 470-370 a.C., enunciaram a existência do átomo, mas nem por isso o enxergaram, o tocaram ou sentiram o seu cheiro. Assim acontece, ainda hoje, relativamente ao reino de Deus, que, antes de ser registrado pelos nossos olhos, deve ser pressentido por nosso coração. Disse o Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Aliás, o órgão, considerado no Ocidente como representativo do sentimento, alcança, vezes bastantes, mais prontamente aquilo que o cálculo demora a concluir. Grande avanço para a humanidade. Será o dia em que coração esclarecido e mente percebida da mecânica espiritual caminharem juntas. Como afirmou o Papa João Paulo II, 1920 a 2005. Na realidade, todas as coisas, todos os acontecimentos, para quem os sabe ler com profundidade, encerram uma mensagem que, em definitivo, aponta para Deus. Evidentemente, o saudoso pontífice fala do Deus que é amor, definido por João Evangelista em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Certa vez, escrevi que a ciência, iluminada pelo amor, eleva o ser humano à conquista da verdade. E medio virtus est. Ponderam os antigos, desde Aristóteles, 384 a 322 a.C. Em Ética Nicômaco. Realmente, a virtude encontra-se no equilíbrio, e não somente no campo moral, porém em todos os demais, que este deve iluminar. O artigo continua em A Função Civilizadora do Comércio, parte 2. Notas do texto. 1. Sakyamuni. Assim também é conhecido o Buda. Sakya é a região de onde proveio, Muni quer dizer o sábio. 2. Nota dos editores. Que o formidável caminho lhes oferecia. No seu livro Voltamos, Paiva Neto refere-se às novas e boas estradas de Portugal, onde se encontra a sede da Legião da Boa Vontade na Europa, pois as vê como ponto de partida, já que fazem conexão com Espanha e dali para os demais países, sendo, assim, forte instrumento para a expansão da fraterna doutrina da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, religião do amor universal, a religião do terceiro milênio. A respeito dela escreveu seu proclamador, Alziro Zarur, 1914 a 1979. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral, todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal, na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. 3. A parábola do rico insensato. Essa passagem do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12. Versículos 13 a 21, está comentada nos originais do livro, O Capital de Deus, editora Elevação. 4. Plano invisível. Equivale a mundo espiritual. 5. Nanotecnologia. Consiste na habilidade de manipular a matéria em escala atômica, compondo estruturas de tamanho ínfimo, utilizando-se, para isso, átomos como peças fundamentais. Pela reduzida escala em que atua, esta tecnologia é invisível aos olhos desprovidos de aparelhos especiais. O nanômetro, unidade de comprimento, é a bilionésima parte do metro. José de Paiva Neto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV. Fonte do artigo. Acesse
www.paivaneto.com